Como eu acredito que a maioria deve ter estudado para a prova, não deve ter de repente completado a tarefa, então corrigir a tarefa seria uma grande sacanagem com aqueles que não fizeram. Portanto, lei de matéria, vamos avançar uma gotinha. Coisa light mesmo, já viu isso no fundamental, vamos aproveitar para ver isso aí. Falado isso, não vou avançar muito, só uma gotinha. Falado isso, vou te dar um tempo para exercitar isso que eu acabei de falar, certo? E de repente uma ou outra da aula passada. Revisãozinha da aula passada. Retas paralelas cortadas por uma transversal formam 8 ângulos. Todos os agudos são iguais entre si. Todos os obtusos são iguais entre si. Esse é oposto pelo vértice a esse. Oposto pelo vértice. Oposto pelo vértice. Oposto pelo vértice. Correspondentes. Agora comigo? Correspondentes. Correspondentes. Esse com esse, correspondentes. Alternos internos. Alternos internos. Alternos externos. Colaterais externos, colaterais internos. Colaterais externos, colaterais internos. E já disse quem são congruentes. Né? Os que não são congruentes são suplementares. Um grande e um pequeno dá meia volta, 180 graus. Então, ultra mega super revisão. Porém, quando o pessoal começou a medir ângulo, principalmente o ângulo de movimentação de uma estrela distante, começaram a perceber que grau é uma coisa muito grande. 1 grau é muito ângulo. E aí então tiveram... Obrigado, querida. Tiveram que fazer uma unidade de medida menor que o grau, certo? Que chama-se minuto de grau. Então eu peguei uma volta, dividi em 360 partes. Uma dessas partes é 1 grau. Aí eu vou lá e divido aquilo ali em 60, cara. Imagina isso. Vou pegar isso aqui, vou ampliar. Um grau. Faço 60 divisões ali. Uma dessas chama-se minuto de grau. Mas os caras foram ficando tão ninja em medir ângulo, tão ninja, que viram que 1 hora, 1 minuto de grau era muito ângulo. E aí então eles perceberam que tinham que inventar uma unidade de medida ainda menor. Pegaram esse 1 minuto de grau, vamos dar um zoom ali mais uma vez. Aqui está o 1 minuto. Vou dividir em 60 malditas partes e uma delas vai se chamar 1 segundo de grau. Por que isso não é novo para ti? Porque a relação de grau, minuto de grau e segundo de grau é a mesma relação entre hora, minuto e segundo do teu dia a dia, certo? Por isso que tu tem a obrigação de conseguir transformar. Vou fazer alguns exemplos aí de como é que a gente opera com graus, minutos e segundos. Vamos primeiro somar 10 graus, 38 minutos e 25 segundos com 8 graus, 27 minutos e 48 segundos. Na hora de somar isso aí, a gente só tem que somar. 13 foi 1, 7. E continua normal, na verdade. 15 foi 1, 6. 18. Porém, no teu relógio não marca mais que 60 segundos, nem mais que 65 minutos. Agora a gente só corrige. Subtrai 60 num, soma um no outro, já que 1 grau são 60 minutos. 13 minutos, 66, 13 segundos, 66 minutos, 18 graus. Subtrai 60 no minuto, soma 1 no grau, já que eles se equivalem. 13 graus, 13 segundos, cavalo, 6 minutos e 19 graus.
eu fiz paulatinamente para te explicar a ideia, né? Tu pode já daqui, né? Até a medida que tu soma, né? Ah, deu mais que 60. Subtrai 60, acrescenta 1 já lá em cima. Aí tu já acha, nessa linha tu já acha a resposta. Eu fiz assim para tentar ser mais didático. Como é que subtrai graus? 5 graus, 31 minutos e 28 segundos, subtraído de 3 graus, 43 minutos e 39 segundos. Como não vai dar de subtrair o 39 do 28, a gente vai pegar um desses caras aqui, vai ficar 30, e vai somar 60 aqui. 60 mais 20, 80. Só isso, faz um processo inverso do que a gente fez aqui no final. Subtrai 60 do da frente, subtrai 1 do da frente e acrescenta 60 do de trás, já que existe essa equivalência de 1 minuto, 60 segundos. Subtrai normal, 18 menos 9 dá 9, 7 menos 3 dá 4. 49 segundos. E não dá de subtrair, o que eu faço? Tira 1 daqui, fica 4. Aqui fica 90. Somou 30. Somou 60 no 30. 10 menos 3, 7. 8 menos 4, 4. 4 menos 3, 1. 1 grau, 47 minutos e 49 segundos. Vamos fazer uma multiplicação. 6 minutos, 24 segundos e 30 minutos, cavalo, e 33 segundos. Eu quero multiplicar por 4. Normal. 3 vezes 4, 12 vai 1. 12 mais 1, 13. 13, 132 segundos. 4 vezes 4, 16. Foi 1. 8 mais 1, 9. 96 minutos. 4 vezes 6 e 24 graus. É adequado responder desta maneira? Então eu tenho que corrigir. Será que vai ser legal ficar subtraindo 60, 60, 60? Saco, né? Subtraiu 60, vai sobrar mais que 60. Subtrai 2 vezes 60, 120. Vou subtrair os 120 aqui e vou acrescentar 2 aqui. Coisa linda. Vai ficar 12 segundos, 98 minutos e 24 graus. Subtrai 60, acrescenta 1. Resposta final, 24 graus. Escrevi certo, né? 25 graus, 38 minutos e 12 segundos. Tranquilo, né? Tranquilo, já do fundamental isso aí vem. Talvez a partezinha mais divertida, vamos fazer uma divisão. Quero dividir 7 graus, 41 minutos e 25 segundos por 5. Quando eu for fazer, eu vou dividir o grau primeiro. 7 dividido para 5, 1. 1 grau. 1 vezes 5, 5. Sobra 2. Como não dá para dividir esses 2 graus, eu multiplico por 60 para converter para minutos e acrescento no minuto ali. Então agora vai ser 120 minutos mais 41, 161 minutos. E aí pronto, continua o processo normal, ao infinito e além. E isso 3 vezes 5, 15. Sobra 1, abaixa 1, dá 11. 11 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. Subtrai, sobra 1 minuto. Ali é minuto. Vezes 60, obrigado amigo. Transformei em 60 segundos. Acrescenta no segundo. Que daria 85. 8 para 5 é 1. 5, sobra 3. Abaixo 5. 35 para 5 é 7. Dá 35, sobra 0, todo mundo fica feliz. Oi.
daria, muitos colégios já têm ensinado de uma forma diferente o algoritmo de divisão, né? Eu vou te confessar que eu fico um pouco cabreiro. Eu acho o algoritmo de divisão tão incrível, ensina o aluno a uma série de raciocínios interessantes e mudou, né? A maneira de ensinar uma gurizada jovem a dividir mudou nos últimos anos. Então tem gente que não faz a divisão do jeito que eu faço aqui. Já pensa no número que multiplicado por 5 vai dar 85. Olha, eu vou te falar, cara, que se eu quiser botar número de maior ali, o aluno fazer desse jeito, ele não vai fazer. Então eu acho que enfraqueceu o ensino brasileiro quando a gente insistiu em deixar o processo de divisão mais modernoso. Eu acho preocupante isso. Professor, Oi. e se em vez de 0 sobrar um número, não dá de botar vírgula? Vírgula em quem? Então por isso, no segundo. No segundo, sim. No segundo não tem problema nenhum. Então tu pode falar em décimo de segundo, milésimo de segundo, centésimo de segundo. A vírgula pode aparecer aqui. Certo? Não faz sentido eu botar vírgula aqui e aqui, já que tem uma unidade menor que eles. Perfeito. Quando é multiplicação, pode multiplicar grau, minuto, segundo com outro grau, minuto, segundo? Não faz sentido. Não faz sentido eu pegar um ângulo aqui, né? E multiplicar por um outro ângulo. Temos que ver o que sentido físico faria isso. De certa forma, o que estás me dizendo é como calcular um volume, né? Como calcular de repente, se a gente quisesse calcular um volume usando ângulos, seria interessante a tua ideia. Certo? Porque olha só, faz sentido eu pegar um ângulo e querer saber o triplo dele, né? Eu tenho lá um encaixe, eu tenho um ângulo na minha casa lá de 120 graus e eu quero encaixar 3 pedaços de madeira. Quero que o marceneiro corte esses 3 pedaços igualmente. Então eu posso pegar aqueles 120 graus e dividir por 3 para ver quanto é a cunha de cada madeira que eu vou encaixar na minha casa. Então tem uma série de processos que faz sentido tu somar ângulos, certo? Se tu tem duas engrenagens, uma ocupa um certo ângulo, a outra ocupa outro ângulo. Para tu saber o ângulo todo ocupado pelas engrenagens conectadas, tu somaria os ângulos. Multiplicar ângulo por ângulo tem que ter um motivo para a gente fazer isso, senão nós não faríamos. E tu vê, se eu pegar 2 ângulos, um ângulo aqui, por exemplo, e depois um outro ângulo aqui, eu poderia imaginar que isso define um certo volume, mas não vai ficar legal. Então tu vê, eu acho que não seria necessário. Mas se nós precisássemos multiplicar 2 ângulos, se houvesse sentido físico para isso, e agora eu ainda não enxerguei, é possível que haja, e o sono esteja turvando a minha mente, 3 vezes 4, 12, seria 12 graus ao quadrado. Isso aqui é importante ficar claro, né? Porque tu está usando uma unidade de ângulo, multiplicando por ela mesma. Ela vai ficar elevada ao quadrado, certo? Então não haveria problema de multiplicar, o problema é a interpretação física do que significa esse grau ao quadrado, certo? Legal a pergunta, muito bom. E tu vê, eu não sei se o professor de matemática talvez nem fosse levantar essa questão um professor de matemática clássico de repente não ia levantar essa questão de a necessidade, por que tu quer fazer isso? Porque ele falaram, tudo bem, multiplica e bota graus ao quadrado, certo? Beleza? Ficaria desafiadora a parte da multiplicação com os números, com os minutos e segundos, né? Eu converteria tudo para graus e faria multiplicação normal decimal, saca? E botaria o grau ao quadrado. Não entendi, professor. Vou botar aqui uma. Não resisto, né, cara? Pergunta diferente, aí já fica tudo bom. Pergunta igualzinha não dá graça, mas pergunta diferente é massa. Ó, pego isso aí e quero multiplicar por 2 graus e 20 segundos. E 20 minutos. Eu não faço nem ideia, cara. Eu estou com preguiça de pensar como é que seria. Mas não, eu quero fazer com graus minutos. Não sei se eu conseguiria. Então eu faria o seguinte, eu pegaria 30 minutos, dividiria por 60 para dar 0,5 grau. Certo? Transformaria isso em 5,5 graus. Pegaria 20 minutos, dividiria por 60, daria 1/3. 1/3, tu vê, 0,333. Então daria, eu preferiria escrever 2 inteiros e 1/3 de grau. Fração mista, que bonita que ficou. Então já que eu vou somar frações, essa fração de fração isso é 6 terços mais 1/3, isso é 7 terços de grau,
que eu quero multiplicar por 55 décimos de grau, né? Que simplificando por 5 dá 11 meios de grau. Eu quero fazer essa multiplicação. Transformei na forma de fração, minutos e segundos morreram. Poderia fazer isso com os segundos também. 77 graus ao quadrado, 77 sextos de grau. Agora, se eu quiser fazer a divisão e converter as partes após a vírgula, multiplicando por 60 para minuto, e o que continua dando vírgula, multiplicar por 60 para segundo, fecharia. E o professor de matemática provavelmente não ia ficar preocupado com interpretações físicas. Não é só um retardado que estudou física pensaria nisso. Porque o professor de matemática pega x e x multiplica da x ao quadrado, ele nem sabe que x é aquilo. Não sabe se é número de abacate, se é dinheiro. Beleza? Então, legal a tua pergunta, garota. Sempre com perguntas pertinentes. Adorei a discussão. Nunca tinha discutido isso com ninguém. Inédita essa discussão. Muito bom. Que legal. Tu vê, né, cara? Perguntinha simples. Professor, se eu multiplicar grau com grau. E deu um pano pra manga já. Temos que pesquisar se a interpretação física é importante, né, da multiplicação com graus. Talvez a física precise disso e eu esteja me esquecendo. Não no ensino médio, claro, né, mas no ensino superior. Ô galerinha, olha só. Agora que nós revisamos as 4 operações básicas com graus, minutos e segundos, eu tenho uma outra coisa divertida para te contar e fechou. Aí já estou feliz. Aliás, não custa fazer a revisão completa. Quando eu pego vários segmentos de reta e vou conectando, isso chama-se poligonal. Linha poligonal, porque ela é feita de vários segmentos de reta. Se essa linha poligonal se fecha, ou seja, se a extremidade do último segmento encosta na extremidade do primeiro, a gente chama de linha poligonal fechada. Antes disso acontecer, a linha poligonal aberta. Quando a linha poligonal fechada tem alguma parte para dentro, como se fosse cavado aqui para dentro da figura, ela é chamado polígono côncavo. Polígono côncavo, os quais nós não estudaremos, porque são infernais. Nós só trabalharemos com polígonos bonitinhos, que não tem a parte para dentro cavada, que são chamados polígonos convexos. Então a nossa mini aulinha de agora é sobre polígonos convexos. Quero bater um papo rápido contigo sobre isso, para a gente fazer uns exercíciozinhos para fixar essa aula.